Que bom te ver por aqui! Corre que essa Nexion já vai começar! Mas ainda dá tempo de você chamar os seus amigos para participarem desse culto Power que vai começar agora! Há 2 anos, quase 2 anos e meio, com a Mayara Leone. Sou nascido em Cristo aqui nessa casa há aproximadamente 6 anos. E que mais? Acho que é isso. De profissão, eu sou engenheiro civil, servo de Deus. Estamos aqui juntos, servindo e crescendo. E Deus tem uma palavra poderosa para a gente essa noite, eu creio. Creio que Ele vai falar ao seu coração. Então, mande aí, compartilhe, como o Nagem falou, com o máximo de pessoas. Mande, dá esse like aí para o vídeo subir, né, para aparecer. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 14. Pode abrir e deixar lá, deixa ele quietinho lá. Abre aí, deixa aberto, Mateus 14. Vamos pegar a partir do versículo 15, beleza? Eu vou ler aqui e você me acompanha. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo o pão, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejavam levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Só para contextualizar um pouco, aqui João Batista tinha acabado de ser decapitado, aí Jesus recebeu a notícia, ficou triste, e aí no que ele estava triste, já chegou uma multidão, já veio o pessoal pedindo: a hora aqui, faz um milagre. E aí Jesus, a palavra diz que ele se compadeceu, e aí ele foi lá, começou a curar os enfermos, a curar os doentes, e aí veio aquela bagunça toda, e aquele mover, e aí chegou uma hora do dia que os discípulos chegam e falam: ei, peraí, Jesus, a gente está meio longe aqui, não tem onde comprar comida, o pessoal vai ficar com fome, é melhor a gente mandar eles para casa logo para dar tempo deles conseguirem comer alguma coisa. E aí é o que a palavra nos contou aqui. Jesus vai, multiplica o pão, alimenta essa multidão, e o primeiro ponto dessa palavra que eu quero falar com vocês é uma diferenciação. Eu quero diferenciar o que é a multidão do que são os discípulos, beleza? O que é a multidão? A multidão quer o que Jesus pode oferecer. E Jesus, de fato, sempre tem alimento disponível para a multidão. Jesus, de fato, sempre está de braços abertos, como a palavra falou, ele se compadeceu. Ele sempre está de braços abertos para a multidão, para curar, para tocar ali nos enfermos, para liberar a cura. E o problema é que nem todos da multidão conhecem quem realmente Jesus é e o que, de fato, ele pode fazer. Que ele pode muito mais. Jesus pode fazer muito mais do que dar simplesmente pão e peixe para comer. E agora eu quero passar aqui rapidinho em Lucas 24, 30, não precisa abrir, pode deixar lá em Mateus 14. Só para contextualizar, é a passagem que aqueles 2 discípulos estão na estrada rumo a uma cidade, a um lugar chamado Emaús, o caminho de Emaús. A partir do versículo 30 diz o seguinte: e aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os outros discípulos. Jesus pega o pão na mesa, no caminho de Emaús, reparte o pão, e os olhos dos discípulos se abrem. Quem são os discípulos? São aqueles que convidam Jesus a entrar na casa. Jesus pode estar seguindo por outro caminho, Jesus pode ter um outro plano, mas se a gente chama, ele entra. Ele para entrar na nossa casa, ele para sentar com a gente. E quando Jesus parte o pão, os nossos olhos se abrem. Ou seja, na multidão, Jesus ele parte o pão para provisão,
mas na mesa ele parte o pão para revelação. Ele parte o pão para revelar quem ele é. E quem conhece quem Jesus é, sempre tem uma esperança dentro de si. A palavra diz: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava das Escrituras. Então, quem conhece Jesus sempre tem uma esperança, por mais que pequena, acesa dentro de si. E, de fato, o contexto que os discípulos estavam era bem difícil. Roma estava ali dominando, estava com altos impostos. Jesus tinha morrido, era esperança de que eles seriam libertos, né, do domínio romano. E aí Jesus simplesmente morre, e eles estavam estavam mal. Então, o que mais a gente tira daqui? Que a multidão come do pão e volta para casa. A palavra diz: Jesus foi despedir eles para casa. E os discípulos comem do pão e voltam para o propósito. A palavra diz: eles tornaram para Jerusalém, eles tornaram para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído. Então essa é o primeiro ponto dessa palavra. E quem somos nós hoje? Quando acabar essa palavra, quando acabar esse partir do pão essa noite, você vai voltar para sua casa, você vai voltar para o que você estava fazendo, ou você vai voltar para o propósito de Deus, ou você vai voltar e se alinhar novamente com o Senhor, com o que Ele mandou, com o que Ele tem para a sua vida. E aí, continuando, em Mateus 14, versículo 22, diz o seguinte, é na sequência, a gente leu até o 21, agora eu vou ler o 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos, eu acho que eles estavam ali num momento incrível, porque Jesus fez um milagre, Jesus repartiu o pão, só que ele deu para os discípulos. E aí os discípulos foram distribuindo ali, então na mão dos discípulos esse milagre foi acontecendo. E eles estavam assim no auge, eles estavam estourados, estava todo mundo, caramba, esses 12 aí são fera, eles estão multiplicando o pão e o peixe. Eles caminham com Jesus, eles estavam assim no auge ali da vida deles, né? Se fosse no dia de hoje, eles estariam com milhões de seguidores no Instagram, eles estavam estourados. E aí Jesus pega ali aquele bem bom, os discípulos deviam estar gostando, deviam estar se sentindo bem. Jesus fala: espera aí, entra no barco e pode ir para lá, deixa que eu fico com eles aqui agora. E o que a gente aprende com isso? O que a palavra nos diz com isso? Que uma hora esse culto vai acabar, uma hora as pessoas vão passar, as pessoas não têm como ficar 24 horas do seu lado. Uma hora que o pessoal vai desligar o som, vai acabar a transmissão, vão apagar as luzes, mesmo se fosse um culto presencial, cada um ia para sua casa. E o que Jesus está falando? O importante é que eu fique com eles. Vocês fizeram a sua parte, mas podem ir, porque o importante é que a gente deixe Jesus com as pessoas. Não é que a gente fique com as pessoas para sempre, mas é que elas encontrem Jesus e que elas fiquem com Jesus. O importante é quando a gente sair de cena, Jesus continuar nela. Porque, de fato, uma hora a gente vai sair de cena, uma hora a gente vai deixar, não tem como a gente ficar o tempo inteiro com as pessoas, mas o importante é nesse momento que a gente sair, Jesus entrar, Jesus continuar, na verdade, em cena, continuar com as pessoas, porque, de fato, só Jesus que tem a provisão, Jesus tem o que todos precisam, não somos nós somos um meio pelo qual essas pessoas acessam Jesus, pelo qual essas pessoas acessam o alimento, o pão da vida eterna. Beleza? Está claro? Está dando para entender? Versículo 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E a gente vê aqui que Jesus ele é imprevisível. Não tem como a gente pode até saber para onde Jesus está indo, mas a gente não sabe como ele se move. A gente não sabe como que ele vai, porque ele tem a forma dele de se mover. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo para sempre, mas a forma como Jesus se move muda. Então não adianta a gente tentar antecipar, a gente tentar saber os passos de Jesus. A gente não tem que entender Jesus, a gente tem que conhecer Jesus. Porque quem conhece, reconhece. Quem reconhece não fica com medo quando aparece Jesus
no meio do mar ali, no meio do mar agitado. Imagina, todo mundo aqui já deve ter visto cena ou em filme, ou da vida real, documentário, do mar agitado, aquelas ondas e vento. É algo assustador, é algo realmente assustador, apavorador. Mas, se a gente conhece, a gente reconhece, então a gente vai saber, peraí, essas ondas estão se levantando na minha vida, mas Jesus está nelas. Mas Jesus está comigo, Jesus está aqui perto. Ele pode não estar no barco, mas eu sei que é Ele, então eu sei que Ele está aqui perto, eu sei que Ele está no controle da situação. E Jesus, Ele é, cara, a gente vê pela Bíblia, Jesus é totalmente imprevisível. Um dia está todo mundo trancado lá numa sala, todo mundo com medo, janela, porta trancada, e Jesus vai lá e passa pela parede, simplesmente atravessa a parede. Outro dia, eles estão num barco, aí está uma tempestade, está aquela loucura, onda agitada, e Jesus está dormindo no barco. Outro dia, eles estão no casamento, e aí acaba o vinho, Jesus pega a água e transforma em vinho. Cara, Jesus é totalmente imprevisível, não tem como a gente tentar prever os passos dele. E não tem lógica, né? Não tem nem lógica falar. Não tem lógica explicar como que a água se transformou em vinho. Não tem lógica falar como que ele atravessou a parede, porque não precisa ter lógica, não precisa fazer sentido, a gente precisa simplesmente crer. Em Isaías 11 fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. A terra não precisa ser cheia da glória, a terra precisa ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Nós precisamos conhecer, para a gente poder reconhecer o Senhor em todas as coisas. E falando também, né, servir Jesus não tem como a gente prever, como a gente definir as coisas. A gente pode falar e acreditar, mas nunca vai fazer sentido. Tem uma história que eu acho bem legal. Em 1800 e lá vai bolinha, um homem chegou e falou assim, cara, eu consigo pegar esse som, mudar a frequência dele, mandar para um outro receptor, mudar a frequência de novo e sair o som lá. Aí todo mundo falou, interna esse cara, ele está doido. Pelo amor de Deus, o cara está falando besteira, interna ele. E foi assim que nasceu o rádio. Ou seja, não fazia lógica nenhuma, mas as pessoas podiam acreditar. Se falasse naquela época, anos atrás, que hoje a gente ia ter um sinal que fica no ar e a gente conecta um dispositivo nele e consegue se ver a pessoa lá no Japão, ao vivo, e falar com ela. Tem lógica? Não tem lógica, mas a gente pode crer. Assim como se um dia falar que a gente vai viajar se teletransportando, né? Não vai precisar pegar um avião, a gente vai simplesmente entrar no negócio, vai se teletransportar. Não tem lógica, mas eu acredito. Cara, já teve tanta coisa que fizeram, né? Por que não vão fazer isso? Mas lógica não tem, de fato não tem. De fato, servir Jesus não tem lógica. Nunca, se a gente buscar entender as coisas, nunca vai fazer sentido. A gente não precisa entender, a gente precisa crer. Versículo 28, continua assim. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu quero pegar aqui essa parte que diz, mas sentindo o vento forte, teve medo. Ter medo é normal, agora deixar que o medo nos paralise não é. Faz parte ter medo, faz parte de qualquer processo, faz parte da etapa da vida de todo mundo, independente da idade, independente do que faz, a pessoa sente medo. É normal ter medo, mas deixar que o medo te paralise não. E da mesma forma que, como a gente falou, que Jesus é imprevisível, o vento dele também é. O vento vem do nada, aparece do nada, a gente não está esperando e vem um vendaval na nossa vida, vem um vendaval em alguma área da nossa vida, na nossa família. O vento de Deus é imprevisível. João 3,8 diz assim, o vento de Deus sopra onde quer. Ouve-se o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos os nascidos do Espírito. Ou seja, o vento de Deus, ele não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Assim também acontece com nós, nascidos do Espírito. E é interessante isso, porque se a gente
creu em Jesus, recebeu o Espírito da promessa, nascemos de novo no Senhor. Aqui a Bíblia, Jesus está falando que isso é para a gente, que João 3,8 é para a gente, que a vida vai ser meio imprevisível, que o vento de Deus vai soprar para onde quer, e a gente não vai ver nem de onde Ele está indo, nem para onde Ele está nos levando. Mas como que a gente se move no vento de Deus? Como que a gente deixa esse vento nos mover? A palavra fala que o homem foi criado do pó da terra, que Deus pegou o pó da terra e moldou e criou e formou o homem. E você já viu o pó, quando o vento vem escolhendo para onde vai? Ele não consegue nem ficar no mesmo lugar, porque o vento passa e leva ele. E aí ele estava aqui, já não está mais. Passou um vento, ligou o ventilador, tinha uma poeira aqui, ela já foi embora. Assim é com a gente também. Assim o vento de Deus vem e nos leva. Ou seja, quando a gente entende qual é o nosso controle, o controle da nossa vida, como quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus, qual é o controle que nós temos da nossa própria vida? Nenhum. A gente não tem mais controle e, de fato, a gente tem que morrer. A palavra fala que nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade. Jesus deixou diversos exemplos. A gente tem que deixar algumas coisas de lado e, às vezes, algumas coisas lícitas, porque é assim que Jesus falou que tem que servir Ele. Não sei o que estou falando, é o que está na Bíblia. É o que a palavra diz. E faz um teste aí, sopra no seu braço aí onde você está. Sopra bem forte, assim, fica olhando. Vê se você consegue ver o que sai da sua boca. Você consegue enxergar esse sopro que está saindo da sua boca? Não. Eu acho que ninguém enxergou. A não sei que se babou, né? Aí enxergou. Mas você só soprou, você não viu nada. E alguém aqui já viu vento? Eu nunca vi o vento. A gente sente, assim como esse sopro, a gente sente o vento, a gente sente o sopro, mas a gente não vê. A gente não vê, não tem como ver. Mas a gente consegue percebê-lo. Agora, tenta lembrar aí de algum filme, aquele filme Faroeste, né, que todo mundo já assistiu, que está lá o deserto, e aí passa aquela poeira de vento, assim, um monte de pó no vento andando, o vento levando um monte de poeira. Ou uma tempestade mesmo, um furacão que levanta poeira. Ou seja, quando o vento de Deus encontra o pó que somos nós, o mover de Deus pode ser visto. O que Deus está fazendo pode ser visto por todos. Quando a gente se coloca no nosso lugar, que é pó, e vem o vento de Deus e nos leva, a glória de Deus pode ser vista, o mover de Deus pode ser visto. Quando a gente vira a face para quem bateu na nossa face, a gente vira outra, o mover de Deus pode ser visto. Quando a gente perdoa alguém que nos fez algum mal, o mover de Deus pode ser visto. Quando a gente se coloca no nosso lugar, a glória de Deus pode ser vista, o manifestar de Deus, o agir de Deus pode ser visto. Mas nós temos que nos colocar no nosso lugar, no lugar onde nós somos, no lugar de onde nós viemos, ou seja, pó. Mas Deus sabe cuidar bem da gente, pode ficar tranquilo, que o vento de Deus não vai te levar para nenhum lugar muito doido, vai te levar para um lugar onde vai dar tudo certo no final. Só não vai dar para entender nada, mas vai na fé. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Repete onde você está. Homem de pouca fé. E aqui eu quero chegar no momento principal dessa palavra. E a gente vai começar a falar aqui um pouco sobre Pedro. A gente vai começar a entender um pouco aqui o que se passou com Pedro, quem era Pedro, enfim. Jesus, ele conhece a gente melhor do que ninguém. Ele sabe o nível de entrega que nós podemos viver. Ele sabe qual é o nível de profundidade que nós podemos viver. Jesus nos conhece, ele nos entende, ele sabe dos nossos limites. Ele sabe, ele conhece a gente melhor do que ninguém, até do que nós mesmos. E Jesus não vai levar ninguém para o fundo que ainda saiba nadar. Ele vai levar para o fundo as pessoas que estão dispostas a afundar nele. Eu vou pegar aqui Ezequiel 47, pode deixar aberto em Mateus.
14. Ezequiel 47 é aquela passagem que diz que o profeta estava e tinha água que fluía da porta do templo, e aí Deus chegou e falou para ele: mede 1000 côvados. Aí ele foi lá, andou 1000 côvados, a água dava no tornozelo. Mede mais 1000, a água dava no joelho. Mais 1000, era água aqui na altura da cintura, no peito. Mais 1000, versículo 5. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E agora eu quero pegar o versículo 25 de Mateus 14, diz o seguinte: mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Ezequiel 45, aqui essa versão ela fala dos côvados, mas tem algumas versões que falam a 4ª medida. Então repete comigo, Ezequiel 47, o profeta estava onde? Aqui no versículo 5, na 4ª medida. E no versículo 25 de Mateus, Jesus estava em qual vigília? Na 4ª vigília da noite. Então, tenta entender comigo. Tenta entender que na 4ª vigília da noite, Jesus veio andando sobre as águas em direção ao barco. Por quê? O que estava acontecendo naquele momento? De que eles estavam ali vendo na frente deles, os discípulos naquele barco? Eles estavam diante do pleno mover de Deus, eles estavam diante do rio pleno de Deus passando sobre eles, a 4ª medida, o rio que não se pode atravessar, que não pode passar andando, que tem que passar a nado. E aí Pedro sai do barco e aí ele vai andando. Aí ele começa a andar sobre a água, aí está tudo bem, aí diz que ele vê o vento, aí ele começa a afundar. Aí ele vai afundando, aí ele fica com medo. Aí ele fala: Senhor, estou com medo. Aí Jesus vai e tira ele do fundo. Fala: volta aqui para o barco, meu filho. Eu te conheço melhor do que ninguém. Eu sei que você ainda não está pronto para viver nessa medida. Eu sei que você ainda não está pronto para deixar o rio de Deus te levar. Volta aqui, vem comigo, volta comigo, deixa eu cuidar de você. Pedro foi tentar andar ali sobre a água, mas ele esqueceu que era um rio que não se podia passar. Era um rio que tinha que se vencer a nado. Eram águas profundas. E aí Pedro afundou, mas ele teve medo. E aí Jesus pega, tira ele, mas Jesus conhece a gente melhor do que ninguém. Jesus entende a gente melhor do que ninguém. Tá ficando claro? Tá dando para entender certinho onde a gente quer chegar? João capítulo 1, versículo 42 diz o seguinte: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí, todo mundo aqui conhece um pouco da história de Pedro, né? Conhece algumas passagens com Pedro e tal, e a gente vê que ele era um homem bem instável, né? Era um homem agitado pelos ventos, vinha o vento, mudava de ideia rápido, era meio desequilibrado, né? meio impulsivo, meio sanguíneo, enfim. Ele era um homem bem agitado, e a gente vê que aqui em Mateus 14, Pedro ainda, de fato, Simão ainda não era Pedro, Simão ainda não era Cefas, Simão ainda não era a rocha que ele seria, a rocha que de fato ele viria a ser. Pedro ainda estava no processo de amadurecimento. Fato é que, algum tempo depois, né, ali quando Jesus estava para ser entregue, Pedro negou Jesus, em plena voz, em plenas palavras, por 3 vezes, falou: não conheço, não sei nem quem é, nunca vi, pode levar, não conheço Jesus aí, não sou um deles não, pode ficar tranquilo. Ou seja, Pedro ainda não estava maduro, mas Jesus conhece, Jesus sabe melhor, conhece a gente melhor do que ninguém, ele sabe a medida que a gente pode viver. E vamos aqui tem uma passagem aqui que eu quero ler agora, é um pouco mais longa, mas é para a gente poder chegar aqui numa conclusão, para fazer sentido para a gente. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Pode deixar que eu leio aqui, se você quiser abrir, fica à vontade. Diz o seguinte, só para contextualizar um pouquinho, é que Jesus já tinha morrido,
Aí os discípulos estavam meio atordoados, né, sem saber o que fazer. E aí acontece aqui o que vai acontecer. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Aqui só um detalhe. Esse mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, onde aconteceu outro fato que a gente acabou de ver em Mateus 14, que Jesus veio andando sobre as águas. Ou seja, eles estão ali no mesmo cenário. Não sei se na mesma praia, mas eles estão no mesmo cenário, no mesmo mar. O mar da Galileia, que é a mesma coisa que o mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Então eles estão naquele mesmo cenário, onde momentos atrás eles estavam no auge, né? No auge do caminhar com Cristo, no auge do ministério de Jesus, onde ele estava estourado, cheio de milhões de seguidores, enfim, estavam bombando, eram a bola da vez ali, e agora que eles tinham sido cancelados, né? Já escutaram falar? Foi cancelado, fulano foi cancelado. Então aqui eles tinham sido cancelados. Não, Jesus morreu, Jesus aí não está com nada não. Era farsa, era mentira. Esses discípulos aí não estão com nada, então ninguém mais queria saber deles. Tinham deixado de lado, passou a fama, já estavam, era um Zé Ninguém lá, né? Estavam na deles. E aí Jesus chega, aí imagina, né? Eles ficaram a noite inteira tentando pescar, cansado. Pô, não pegamos nada, meu Deus, não tem nem o que comer, nem o que vender. E aí Jesus ainda pergunta lá da praia: ei, tem alguma coisa aí para comer? Tirando onda, né? Falou assim, acho que com senso de humor. E aí eles devem ter ficado de cara, né? Falou: não, tem não, pô. O cara pedindo comida para a gente não tem nem para conseguir pegar nada, o cara vem zoar a gente. E aí Jesus fala: lança do lado direito. Aí eu acho que ali alguma coisa acendeu no coração, né? Eles falam: opa, isso já aconteceu antes. Mas assim, todo mundo já devia conhecer essa história, né? Às vezes ele falou até zoando, ele falou: esse cara tá zoando com a gente, mano. Sabe o que aconteceu e tá falando aqui de novo só para zoar a gente. Que sem vergonha. Mas vamos lançar a última aqui, se não pegar nada a gente vai embora. E aí eles lançam, e é aquela mesma história, um monte de peixe, o barco quase virando. E aí João já fala: é Jesus que está ali. Aí Pedro cai em si e fala: caramba, é Jesus. E aí o que Pedro faz? Ele vai correndo sobre as águas? Não, a palavra fala aqui que ele lançou-se ao mar. Por quê? Porque agora Pedro entendeu que ele é Cefas, que ele é rocha. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma rocha boiando. Se a gente botar uma pedrinha na água, ela já afunda. Quem dirá uma rocha? Então Pedro agora entendeu, Pedro agora amadureceu e ele falou: peraí, Pedro estava curado, agora ele entendeu a identidade dele, ele entendeu que ele era um fundamento, uma rocha, e ele vai e se lança de vez naquele mar, ele cai de cabeça naquela água e fala: deixa esse rio de Deus me levar para onde quiser, pode me levar, deixa, eu confio no Senhor, Deus, me leva, deixa a sua água me levar, eu quero viver a sua vontade. E aí a gente vê o que acontece, né? Pedro, depois disso, foi um dos cabeças da igreja, foi de fato a rocha que Jesus falou que ele seria. E sobre ele até hoje, nós estamos ali sobre ele, sobre os apóstolos, sobre os profetas, nós estamos fundamentados até hoje. E interessante aqui também nessa passagem que, naquele cenário, Jesus já estava na praia, esperando eles com peixe e com pão na fogueira. Ou seja, Jesus estava falando: não busque os milagres, o que os milagres fazem, eu tenho aqui já. Né? Naquele mesmo lugar onde a gente multiplicou os pães e os peixes, eu já tenho aqui os pães e o peixe. Não busque os milagres, busque Jesus, porque Ele tem a comida suficiente para alimentar a multidão, Ele tem a comida que a multidão precisa. É em Jesus que nós encontramos esse suprimento, que nós encontramos essa vida eterna. E
Cara, era basicamente isso. Foi um pouco mais... Eu não sei qual é o nível que você está vivendo hoje em Deus. Eu não sei se hoje a água está no seu tornozelo, está no seu joelho, está nas suas cinturas, ou se você já se lançou nesse rio de cabeça e está deixando ele te levar para onde quiser. Não sei qual é o nível, mas nós respeitamos o nível que você está. Nós respeitamos. Eu sei o momento que eu estou na minha vida, então eu não vou além, porque às vezes a gente pode estar num nível profundo, sendo que Deus queria que a gente ainda estivesse aqui no raso, ou a gente está no raso, sendo que já era para a gente estar no profundo. Entenda, se conheça, busque em Deus qual é o seu momento, qual é a estação da sua vida, aonde você quer estar, mas uma coisa eu sei qual é o nível que Deus quer que você vá, eu sei qual é o nível que Deus quer que você viva, e a primeira vez que Deus vê, que Jesus ele encontra com Pedro, salvo engano é Lucas 5:4, fala assim, Pedro entra lá no barco, Jesus entra no barco de Pedro e fala, lança-te ao largo, ou em outras traduções fala, vai para onde as águas são profundas. Então, eu sei qual é o lugar que você tem que chegar, eu sei qual é o alvo que você tem que ir, eu sei qual é o nível de entrega, e cara, se for para sair do barco, deixa o rio te levar, não sai do barco para ficar tentando nadar na correnteza, porque senão você vai cansar, porque senão você vai estar fora do plano de Deus para a sua vida, você vai se cansar à toa. Então, se sair do barco, deixa o rio te levar. Se você estiver pronto, se você estiver maduro, desça do barco. Se não, fica no barco quietinho. Jesus não falou nada para os discípulos que ficaram lá. Ele falou, beleza, tá bom. Ele falou para Pedro que desceu, sendo que não era para ele, que não estava ali preparado ainda, né, no momento. Fala, homem de pouca fé. Mas Jesus conhece a gente melhor do que ninguém. Jesus sabe qual é o nível que a gente quer viver. Então esse foi o tema dessa palavra, é mergulhados em Deus, porque quando a gente mergulha em Deus, a gente perde o controle da nossa vida. Eu não sei se alguém aqui já entrou num rio forte, né, no Rio Madeira, enfim. Não tem como você tentar brigar com a correnteza, você até consegue, mas chega uma hora que você cansa e aquela água te leva. Então, esse é o nosso alvo, é o nosso alvo em Deus, é a gente chegar lá, mas tudo tem um processo, nós respeitamos processos, nós entendemos processos fazem parte, processo de amadurecimento faz parte. Pedro passou 3 anos aproximadamente para amadurecer, mas o que ele fez nesse processo? Ele esteve caminhando com Jesus. Então amadureça, mas continue caminhando com Jesus, continue lado a lado com Jesus, por mais que ainda não esteja pronto, mas está com Ele, ou seja, está no caminho certo. Uma hora vai chegar o seu momento, uma hora você vai pular de cabeça nesse rio e vai viver o sobrenatural de Deus. Para você que ainda não conhece o Senhor, que ouviu aqui, talvez não tenha feito tanto sentido essa palavra, mas há um lugar para você aqui na casa de Deus, há um lugar para você crescer, há um útero profético aqui para você ser gerado, para você ser enviado posteriormente. Há um Deus maravilhoso que aqui, como a gente viu, tão paciente, a gente erra, mas Ele continua nos amando, Ele continua nos tratando, Ele continua perseverando em fazer a gente aprender e depender dEle. Então o meu convite é, vem para Jesus, vem, fala aí com o pessoal, pega o QR Code ou fala no chat, mas entregue a sua vida ao Senhor hoje, comece a entrar, nem que seja com os tornozelos nessa água. E eu quero orar por vocês aqui para a gente encerrar. Senhor Deus, obrigado. Que culto da hora, não é mesmo? Eu tenho certeza que você aí de casa gostou bastante também. E não se esqueça, sexta-feira que vem estaremos de novo por aqui. Te espero lá.